passada, no dia 20, foi dia do amigo. É uma data que a cada ano vem sendo comemorado, né? A gente recebe um monte de mensagens, as pessoas dizendo, feliz dia do amigo, quanto que você é importante para mim. E eu queria que você, nesse momento, abaixasse sua cabeça, curvasse e entrasse em espírito de oração, porque Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, Deus, eu me coloco diante do Senhor como instrumento em Tuas mãos. Que nada saia da minha boca que não seja, Deus, vindo do Senhor para mim, para a Tua igreja. Comece em mim, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia relata a história de Davi e Jonatas. Abram sua Bíblia em 1 Samuel. Deixa eu abrir aqui nessa versão para mim vai ficar melhor. Capítulo 18. A gente vai lendo o versículo 1 até o versículo 5. O tema dessa mensagem hoje é Amigos que Curam. Os meninos acabaram de cantar um louvor, Cura-me. Talvez hoje você vai ser instrumento na vida de alguém para levar cura. Vamos ler? Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu o posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Jonatas foi um amigo fiel a Davi. Um amigo que curou o coração de Davi nos momentos difíceis que Davi enfrentou. Jonatas protegeu Davi da morte durante os períodos que ele foi perseguido e atacado. Davi foi ungido rei, antes mesmo de ser rei. Samuel foi à casa de Jessé, ungiu Davi. E até o período entre Davi ser ungido e Davi governar, ele passou por diversas tribulações. Mas ele continuou na casa do seu pai. E aí depois Davi ele foi para a casa de Saul, para o palácio, porque Saul tinha um espírito que atormentava ele. E quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito saía e Saul se acalmava. E essa aproximação fez com que Davi conhecesse Jonatas, que até então eles não se conheciam. Davi matou Golias. Depois que Davi matou Golias, ele não voltou mais para a casa do seu pai, não foi morar mais com seu pai, ele começou a viver no palácio. E Davi começou a ir à guerra, Davi começou a ganhar guerras, a matar milhares de filisteus. Quando Saul ele começou a governar, não havia armas em Israel, não existia ferreiros, tudo que era de afiar machado, essas coisas, eram os filisteus que afiavam. E eles tinham que pagar ainda para isso, né? Mas quando eles vão à guerra, Saul vai à guerra, só Saul e Jonatas armados. Eles ganham aquela guerra porque Jonas toma uma postura corajosa, ousada. E agora não, agora Davi matou um gigante, Golias. Israel já estava ficando famoso. Vários filisteus já estavam sendo mortos. Davi estava ganhando várias guerras. E Saul estava ficando com inveja de Davi.
Saul amava Davi até o ponto que ele não era maior que Saul. Cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado com Saúl na sua vida. Pessoas que querem o seu bem até o ponto em que você seja menor do que ele. A partir do momento que você faz algo maior, que você se destaca, ele tenta te matar. Fique alerta com quem você tem andado. Com as pessoas que você tem andado. Primeiro ponto é: um amigo de verdade entende o seu chamado e te ajuda a crescer. Tem amigos de propósito. Ande com quem te faz voar, não com quem te puxa para baixo. Existe aquele amigo trampolim e aquele amigo âncora. Aquele amigo que te impulsiona, mas tem também aquele amigo que te puxa para baixo. Você não está bem, ele não está bem, ele também não quer que você esteja bem. Jonatas entendeu o chamado de Davi. Jonatas era herdeiro do trono legítimo. Ele era o sucessor do trono de Israel, por direito. Mas ele não se apegou a isso. A Bíblia fala que Jonas tirou a túnica, tirou sua espada, seu arco, a sua couraça, seu cinturão. Naquela época, quando um rei morria, ele deixava para o seu herdeiro, para o seu sucessor, suas armaduras. Que era muitas vezes na hora que um rei vai à luta, as pessoas, os inimigos identificavam pela armadura dele. Então, armaduras reais. Quando alguém se despojava daquilo, passava, é como se estivesse passando o bastão. É como se você estivesse tirando aquele cargo de cima de você, tirando o título, a função, e estava transferindo para aquela pessoa. No momento em que Jonatas faz isso, ele entende que ele não seria sucessor do trono. Ele abre mão do direito de governar. Jonatas entendia que o propósito é maior que título. Não importa em que área você trabalha, não importa o que você faz, não importa em que ministério você atua, o que importa é se você está no centro da vontade de Deus. Jonatas tinha um coração alinhado com o propósito do Senhor. Quem está alinhado com o céu, abre mão dos direitos terrenos para impulsionar o chamado de um amigo. Às vezes a gente fica assim: mas eu estou aqui há mais tempo, eu tenho mais tempo de igreja, eu já trabalho nesse ministério há muito tempo, ninguém me dá uma oportunidade. Sempre se coloca numa posição de vítima. Se alegre, meu irmão, com a vitória do teu irmão, porque se o seu irmão está vencendo, você está vencendo junto. Nós somos unidade, nós pertencemos ao mesmo corpo. Deus nos chamou, não foi para viver só. Deus nos chamou para viver em unidade. O segundo ponto: antes dos dias maus, Deus fortalecerá seu elo de amizade. Jonatas e Davi se aproximam. E tudo isso antes de ele ser massacrado diversas vezes por Saul. Davi foi perseguido inúmeras vezes, foi enviado para a guerra, para morrer. Ele manda Davi à guerra para morrer, ele oferece a filha como um instrumento para que Davi fosse à guerra para morrer. E aí pede sem prepúsculos, é isso mesmo? É isso mesmo? O Kleber vai saber falar mais do que eu. É isso aí. De filisteu, e ele traz 200, ele traz o dobro. E Davi vai à guerra, e ele 2 vezes ele lança a sua lança contra Davi. Davi tem que desviar, a lança crava na parede. Mas Davi não estava sozinho. Davi tinha Jonatas. Ele não precisou enfrentar todas as adversidades que ele passou sozinho. Ele compartilhava a sua dor e as suas angústias com seu amigo. Será que você tem hoje alguém de confiança que você pode compartilhar a sua dor e as suas angústias?
nos seus momentos de adversidade? Ou será que você tem chorado sozinho em casa? O que você tem feito nos seus momentos de dor? Enclausurado? Hoje aqui a gente mais vê, nesse período de pandemia, pessoas depressivas. O Brasil, ele é número 1 em consumo de ansiolítico, remédio para ansiedade. O suicídio infantil cresce absurdamente no nosso país. Crianças hoje passando por problemas de crises de ansiedade, porque muitas vezes não têm em seus pais refúgio, não conseguem desabafar. E aí, às vezes, não consegue desabafar porque os seus próprios pais não têm com quem desabafar. Você não tem como fazer aquilo que você não vive, aquilo que você não tem. Quem aqui nunca passou por uma situação difícil e falou assim: poxa, eu passei aquilo graças a Deus e a fulano que estava lá comigo naquele momento. Eu lembro que Rose, quando estava na célula, ainda a célula na casa de tia Keila, quando ela perdeu a sua sobrinha, e ela na célula, ela ia, ela falava assim: aqui eu tenho sido o meu momento de refúgio, aqui tem sido o meu momento de ser acolhida. Graças a Deus eu tenho essa célula. Louve a Deus pela vida da sua célula. Louve a Deus pela vida do seu líder. Ah, mas meu líder não me dá toda a atenção que eu gostaria. Mas você também tem procurado o seu líder para desabafar? Se você não tem confiança no seu líder, confie em alguém, procura alguém, desabafe, abre o teu coração, rasgue o teu coração para alguém. Mas não sofra sozinho. O terceiro ponto é: seja um mediador em meio aos conflitos. Jonatas era filho de Saul, mas também era companheiro e amigo de Saul. Em todas as guerras, Jonatas estava junto com Saul, desde quando a Bíblia começa a relatar o reinado de Saul. Eu acho que ele era o conselheiro mais próximo. Ele estava ali juntinho do pai o tempo todo. Jonatas amava Davi, mas ele também amava o seu pai. Lá em Samuel, 1 Samuel 19, no capítulo 4 e 5, diz assim: Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contentes. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Jonatas foi defender Saul, defender Davi. Jonatas não foi lá jogar lenha na fogueira. Jonatas não foi lá incitar discussão, nem fazer discórdia. Mas com palavras sábias, ele confrontou seu pai. Verdadeiros amigos confrontam quando a gente está errado. Verdadeiros amigos nos puxam nossa linha. Fale bem dos seus amigos. Exalte-os publicamente. Exalte as virtudes publicamente dos seus amigos. Mas confronte os seus defeitos em particular. Quando Jonatas foi falar com Saul, ele não falou no meio de todo mundo. Ele foi passear no campo, no jardim do palácio. E ele foi ter uma conversa, só ele e o pai. A gente precisa confrontar com amor as pessoas que a gente ama. Não jogue pedra, não julgue. Se põe no lugar do outro. Você não sabe o que o outro está passando. Tenha amor, tenha respeito. Ame as pessoas.
Seja um mediador. Não seja aquele que vai causar mais dor, mais intriga. Seja aquele que traz paz. Seja aquele que leva a paz. A gente já está vivendo um mundo muito difícil, irmãos. Um mundo onde você fala um oi meio torto, as pessoas já estão te rasgando. Se você fala um A, se a pessoa não tiver um bom dia, o A vira B, C, D, um alfabeto inteiro. O abecedário inteiro. Não deixe, não seja aquele que vai levar, que vai colocar um pingo aonde não tem. Não fique fazendo ponte de discórdia, mas seja ponte de união. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão machucados. Jonatas foi tentar fazer as pazes de Saul com Davi. Nesse momento, Saul falou que ele não ia mais matar Davi. O quarto ponto é: seja um amigo que protege. Diante de todas as perseguições, Jonatas protege Davi. Em 1 Samuel 19, em 1 Samuel 20, no versículo 11 e 13, diz assim: Jonatas disse: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai. E esta hora, depois de amanhã, saberei se as intenções são boas ou não para com você. E mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Jonatas protege Davi da morte. Jonatas deu esconderijo para Davi, deu fuga. Jonatas fez o que era certo e se manteve íntegro, mesmo com risco de sérias consequências. Mical, que era mulher de Davi, também deu fuga para Davi. Mas quando ela foi confrontada, ela mentiu. Ela disse que se ela não deixasse Davi fugir, ele ia matar ela. Jonatas não. Jonatas se manteve íntegro. Jonatas manteve a sua verdade e fez o que era certo, mesmo que todos estivessem fazendo errado. Esses dias eu li que o certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Mantenha firme e seja fiel ao seu propósito. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas estão falando. Se você disse A, confirme. Não, meu irmão, eu falei A. Independente das consequências. No livro Bom Dia Jesus, tem uma frase, dessas tantas sermões que a gente já leu até hoje, mas Carlitos Paz fala uma frase que: sustente a verdade e a verdade te sustentará. Quando a gente é verdadeiro, Deus nos sustenta. As consequências podem ser duras. Às vezes as palavras não são, às vezes, uma verdade fácil de se ouvir. Mas não minta para agradar. Não minta para livrar a sua pele. Não, mas eu pensei. Sai disso, irmão. A Bíblia fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Seja verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você fala. Quinto e último ponto: um amigo de verdade promove cura ao seu coração. Davi fugiu e continuava a fugir por muito tempo.
E ele se escondeu na caverna de Adulão. Todos aqui, eu acho, ou se não todos, a maioria, já ouviu falar da caverna de Adulão. Davi escreveu alguns salmos enquanto ele estava nessa caverna. E eu quero ler um versículo com vocês, no Salmo 142, o versículo 6, é um dos salmos que Davi escreve. Salmo 142, versículo 6. Diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Davi estava com a alma abatida. Davi estava cansado. Você imagina você ficar fugindo o tempo inteiro, sem dever nada, sem fazer nada, e alguém tentando te matar, simplesmente porque agora você foi ungido, simplesmente porque você foi escolhido, simplesmente porque você se colocou para fazer a obra. Quantos aqui, quando começou a fazer alguma coisa na igreja, quando se levantou e falou assim, não, eu sou um cristão, começou a receber pedrada dentro de casa, de amigos, começou a vir problema no trabalho, afronta. As pessoas ainda perguntam, né? É assim que você se diz ser crente? Davi estava ele estava com a alma batida, ele estava cansado, ele estava esgotado, fisicamente e emocionalmente. Mas mais uma vez Jonas aparece e traz cura e alívio ao coração cansado de Davi. Mais uma vez, Jonas se fez presente na vida de Davi. E a partir daquele momento, até então, eu acho que, assim, Saul era rei. Todo o exército queria matar Davi. Mas a partir da caverna de Adulão, Davi começou a ter os seus próprios guerreiros, seus próprios valentes, que começaram a se aproximar de Davi, de ver a fragilidade de Davi e falou assim, não, eu vou para ali, porque ali tem um cara que está dolorido, eu também estou, eu vou para lá, vou chegar perto dele. E as pessoas, quando passam pelos mesmos problemas, elas tendem a se juntar. Um bêbado, ele não anda com sóbrio, um bêbado, ele anda com outro bêbado. Um estudioso, ele quer andar com quem? Com outro estudioso. E assim as coisas são. Então, a partir daquele momento, Davi tem uma mudança na vida de Davi a partir da caverna de Adulão. Mas naquele momento, quem estava presente com ele era Jonatas. Jonatas estava lá. Que tipo de amigo você tem sido? Daquele que cura ou daquele que fere? Deus está te despertando nessa noite para um tempo de Jonatas. Nós precisamos de Jonatas nesse tempo. Talvez Deus está te chamando para ser Jonatas na vida de alguém. Talvez você esteja como Davi. Falei assim, Camila, eu não tenho como levar, porque quem está ferido sou eu. Meu irmão, eu tenho certeza que nessa noite você vai encontrar um Jonatas aqui para aliviar a tua carga. Um amigo que te ampara, que une e não separa. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Fechasse teus olhos. Pensasse quem é você nessa história. O que você precisa mudar nessa noite? Você é Davi? Você é Jonatas? Você é Saul? Você está curando ou você está ferindo? Quebre as barreiras nessa noite, meu irmão. Deus está te chamando para um novo tempo nessa hora.
Eu creio que muitas pessoas serão impactadas nessa noite. Serão encorajadas pela sua amizade, pela sua lealdade. Diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos o jardim. Noite de cura, meu irmão. Se você hoje precisa liberar perdão para alguém, não saia daqui hoje sem fazer isso. Você precisa ser curado nessa noite. Permita o Espírito Santo que passeie aqui nessa noite te curar. Deus quer tratar na sua vida. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo em Cristo. Nós somos um no Senhor. A amizade de Davi e Jonatas vive ainda hoje em nosso meio. Seja você um Davi ou seja você um Jonatas, tome uma posição nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, essa igreja diante do Senhor. Pai, eu quero te clamar nessa hora, pedindo ao Senhor, Pai, que desça com o teu fogo santo nessa noite. Pai, o Senhor conhece o som dos corações. Pai, ó Deus, o Senhor sabe quem está precisando hoje ser curado pelo Senhor. Ó Deus, que hoje, ó Pai, ligações, vínculos, ó Pai, sejam restaurados. Pai, em nome de Jesus, aquele que está caído, aquele que está, ó Deus, machucado, possa se sentir amparado, ó Deus, por um Jonatas aqui nessa noite. Pai, ó Deus, se hoje nós temos, ó Pai, sendo amigos, ó Deus, que fere mais do que cura, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos mudar da nossa postura nessa noite. Nós queremos ser aqueles, ó Pai, que serão voz do Senhor nessa igreja, voz nesse mundo, aquele que levará a tua mensagem, aquele que levará a mensagem de paz pacífica, aquele que levará uma mensagem de cura, de restauração. Pai, ó Deus, toca no coração da tua igreja, modifica, Senhor, ó Deus, cura a alma, cura, Senhor, o físico. Ó Deus, nós temos visto pessoas cansadas fisicamente, devido a teu emocional tão bagunçado. Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor, nessa noite, Pai. Liberta, ó Deus, aqueles que estão aprisionados por medicamentos, ó Pai, por crises de ansiedade, por depressão. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos olhar para o nosso irmão e dizer: eu confio em você, eu quero, ó Pai, ter um relacionamento mais íntimo contigo. Você é meu irmão em Cristo, eu te amo em Cristo Jesus, e eu quero avançar junto com você.
Nós não avançaremos se não formos todos juntos, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos voar, Senhor. Ó Deus, mas se hoje tem alguém cansado, Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, a tua cura para que ele alce voo, e nós estaremos aqui para auxiliá-lo nesses voos. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, aqueles que estão cansados, abatidos, oprimidos. Ó Deus, derrama o teu amor, a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueça a tua igreja, vivifica, restaure os relacionamentos, Pai. Ó Deus, traga unidade para o meio da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.